Gente, eu tô aqui tentando gravar, mas que dificuldade. Eu já gravei alguns vídeos, já fui, já fui mais ousada pra isso. Eu não sei, né? Por que que a gente tem isso? Nossa, mas que coisa esquisita, né? Por que que a gente tem isso? Eu ouço muito aqui uma pessoa que fala muito sobre mentalidade, muito sobre as emoções, muito sobre o autoconhecimento, muito sobre a autorreflexão. E eu anoto tanta coisa, gente. Olha, eu tô com o meu caderno aqui, mas eu tenho tanta coisa anotada. Olha, coisas assim, já tem 3 anos que eu estudo sobre isso. Eu tiro de letra, como diz, na hora de escrever. A pessoa tá falando, é isso mesmo. A pessoa tá falando, é isso, tá certo, é por aí. Mas na hora de gravar, sabe o que outro dia eu ouvi de uma mulher aqui na internet? Eu não vou ficar citando nomes, gente, porque, né? Ah, ninguém me patrocina, por que eu vou ficar fazendo propaganda de graça? Mas outro dia eu tava ouvindo uma mulher aqui muito famosa na internet e eu gosto muito, eu sigo ela, eu gosto muito do conteúdo dela. E ela falando que isso é o orgulho da gente, porque a gente acha que a gente está no centro das atenções, né? E eu parei para pensar, é verdade. Essa vergonha que a gente sente de gravar, a gente acha que vai todo mundo assistir, a gente acha que vai todo mundo ver, a gente acha que vai todo mundo comentar. Gente, ilusão. Antes fosse, né? Antes fosse mesmo a gente dar as caras aqui na internet e ter, assim, milhões de visualizações ou ficar rica na internet. Gente, tô precisando mesmo. Aí se fosse fácil assim, né? Se fosse fácil, como a gente tem vergonha de gravar, de postar, estaria todo mundo rico, né? Então, é interessante. Eu estudo tanto sobre as emoções. Hoje mesmo eu estava estudando aqui, aí a pessoa falou assim, que a gente tem que ler muito sobre o assunto. Eu leio muito. Eu leio muito sobre as emoções da mulher cristã. Eu estudo muito sobre o comportamento da mulher cristã. Eu estudo muito sobre um coração que reflete, né, o coração da mulher cristã que deve refletir Cristo. Eu estou lendo um livro agora, atualmente, chama O Poder das Palavras de uma Mulher, né, como que a fala pode impactar a vida das pessoas, né, baseada em textos bíblicos, né, baseada na Bíblia. Gente, na hora de gravar aqui, de passar um pouquinho do que eu tenho vivido com vocês, é tão difícil. Aí essa pessoa falou assim, que a gente deve também andar, eu tô lendo, né, porque eu anotei aqui, diz que a gente deve andar com pessoas emocionalmente saudáveis. Gente, eu mudei tanto o nível de pessoas que eu tenho caminhado, e não é nem só pessoalmente, não. Pessoalmente, muito pouco, né, onde eu não... Gente, eu não sou de ficar frequentando casa de ninguém, não sou de ficar saindo com pessoas, eu sou muito na minha, eu sou muito quieta na minha, eu sou muito... Hoje, né, é isso que eu tô falando. Hoje eu sou muito autorreflexiva, né, hoje eu protejo muito as minhas emoções, eu já fui muito machucada na vida, já fui muito, né, atingida, já fui muito atacada, né? Eu passei por um divórcio que me deixou muito exposta, me deixou muito vulnerável. E eu tive algumas pessoas que se aproveitaram da situação, sabe? Então hoje eu me protejo muito. E aí tá falando aqui que é pra gente andar com pessoas emocionalmente saudáveis. Eu tenho buscado esse tipo de pessoa, eu tenho buscado andar com pessoas que podem me ensinar muito sobre as emoções, que podem ser modelagens para mim na maneira de se comportar, tanto mulher quanto homem, que tem uma mentalidade madura, que pode agregar muito para a minha vida. Aí ele falou também que a gente deve procurar dominar as emoções em prol do coletivo, né? Então, um exemplo clássico que ele deu é no trânsito, né? Quando a gente tá andando, que a gente está dirigindo e uma situação de alguém... Nossa, gente, aqui onde eu moro, pelo amor de Deus, ô trânsito doido. As pessoas cortam a gente por nada, as pessoas buzinam a gente por nada, as pessoas xingam a gente no trânsito por nada. Sabe, as pessoas realmente estão totalmente descontroladas, estão desreguladas mentalmente. Ô povo maluco. Mas aí a gente tem que guardar as nossas emoções e a gente não deve ser reativa em prol do coletivo, né? Em prol de outros que estão ao redor, né? Dentro de mercado, né? Às vezes a fila tá demorando ali no caixa para passar e já tem gente que começa a resmungar, já tem gente que começa a jogar indireta, já tem gente que começa a falar alto, né? Às vezes a caixa deu um problema lá no caixa, né? Aí a pessoa que tá lá na fila, já começa a causar, sabe? Já começa a criar problema. Ah, gente, Senhor do céu. A gente precisa fazer o seguinte, eu faço isso todos os dias, eu aprendi a fazer isso todos os dias, antes de sair de casa, fazer oração e pedir a companhia do Senhor, e pedir para que eu seja para que eu reflita o Cristo que habita em mim, onde eu estiver, no trânsito, na fila do mercado, na manicure, em qualquer lugar que a gente estiver, né? Eu tô falando dos lugares que é mais frequente, né? Academia, né? Os lugares onde é mais frequente que tem pessoas, porta de colégio. A gente precisa ter as nossas emoções realmente no lugar, né? Em prol do outro, né? Em prol do coletivo. E ele falou também aqui que é pra gente fazer orações específicas, né? Que a gente normalmente faz oração no geral, né? Senhor, me dá sabedoria para lidar com as dificuldades do dia.
Senhor, me guia pelos caminhos, não me deixa ser enganada, não me deixa cair nas armadilhas do mal, né, do inimigo. Mas existem orações que são específicas, né? E eu tenho aprendido muito isso aqui também, porque tem um pastor que eu gosto muito, muito, muito. E ele é um pastor que ele revela muitas profecias, né? E as profecias bíblicas, né? Tudo baseado na Bíblia. E ele faz muitas orações proféticas. Eu aprendi com ele a fazer essas orações, né? Por exemplo, antes de sair de casa, né? Orar para que os mais pacientes no trânsito estejam do meu lado. Antes de eu buscar o meu filho no colégio, orar para que aqueles pais mais carismáticos, né? As mães mais simpáticas estejam na porta do colégio, porque realmente as pessoas estão, assim, muito descontroladas, né? Então, a gente acaba se deparando com muitas pessoas emocionalmente descontroladas. E então a gente fica assim numa situação que a gente precisa estar fazendo orações específicas, né? Então eu aprendi com esse pastor. Ai, tem uma mulher me mandando mensagem aqui, minha unha nova. Unha nova sim, né? Eu tô tentando trocar de manicure. Aí, tô tentando trocar porque eu cansei da minha, ela já não faz mais do jeito que ela fazia antes. Eu acho que vai acostumando, vai tomando muita liberdade. E eu resolvi trocar. Então eu tô tentando uma aqui e ela conseguiu um horário pra mim. Graças a Deus. Então a gente precisa mesmo, né? Aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com a gente, né? A gente precisa se conhecer. Porque o outro a gente não vai mudar mesmo, né? Às vezes nem a gente consegue mudar, então se tiver que mudar, que seja a partir de nós, né? Quanto mais querer mudar a vida do outro. Então eu tenho aprendido muito, muito sobre as emoções, muito sobre a autorreflexão, mas na hora de gravar aqui, passar pra vocês é tanta dificuldade. Uma coisa tão boba, né? Uma coisa tão simples, olha só. E eu consegui gravar. Tá vendo? A gente tem que levar mais pro natural, né? Tem que levar mais pro dia a dia. Então tá bom, gente. Fiz esse vídeo aqui pra ver se daria certo, e graças a Deus deu, e eu vou postar assim mesmo. Espero ter ajudado. E que Deus abençoe seu dia. Fica com Deus.